A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui, eu, Bispo Tiago Salomão, gravando mais uma palavra com propósito, para a nossa meditação. E a palavra que dará trilho à nossa mensagem de hoje, ela está baseada lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 2, que vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que é o arrependimento? O que é arrepender-se? Arrependimento significa mudança de vida, mudança de mente, mudança de direção. Se arrepender é parar de praticar algo, se arrepender por alguma prática, e como eu falei, e mudar a sua vida, mudar a direção da sua vida. E quando ouvimos isso, essa palavra, a qual João Batista pregou antes mesmo que Jesus fosse revelado, João Batista ele já vinha pregando uma palavra de arrependimento para que o povo mudasse a sua prática, a sua mentalidade, vivesse uma metanoia, uma mudança de pensamento. Sabe? E eu costumo dizer, aonde eu prego, que não há evangelho sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. E infelizmente na era a qual nós vivemos hoje, eu estou lembrando da minha esposa, não vou generalizar, não vou colocar todos os pregadores no mesmo pacote, porque eu conheço pregadores próximos a mim e outros a qual eu acompanho que têm tido essa responsabilidade de não só pregar uma palavra que te motive, uma palavra que te alegre, mas também pregar uma palavra de mudança de comportamento. E essa palavra ela tem sido arrancada diante dos altares. Arrependei-vos. Sabe? E temos visto pessoas vivendo uma vida dentro da igreja, mas com práticas como se ela fosse qualquer outra coisa menos cristã. E porque muitas vezes tem pessoas deixando de pregar o arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Porque essa mensagem, ela não traz aplausos, ela não traz visibilidade, ela não traz agenda, ela não dá cultos cheios. E o que é um arrependimento verdadeiro? O arrependimento bíblico, eu separei aqui, só para a gente desenvolver essa mensagem. O arrependimento bíblico, ele envolve 3 princípios: reconhecer o pecado, reconhecer o seu pecado e abandoná-lo. Antes de qualquer transformação, precisamos admitir que estamos errados.
Davi, ele escreve o Salmo 51, versículo 14. Ele vai dizer, ele declara: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi era rei. Davi era o homem segundo ao coração de Deus. Mas Davi, ele comete um erro, ele comete dois erros. Ele se deita com Batseba. Batseba engravida. Ele chama Urias, Urias vem, mas não se deita com Batseba. Então ele envia Urias de novo para a guerra e manda um recado para os que estão lá, para que colocasse ele à frente da guerra, para que ali Urias fosse morto e o pecado de Davi ficasse encoberto. Mas o pecado de Davi não fica encoberto, ele é exposto. E Davi, diante do profeta Natã, ele reconhece o seu erro, tanto que ele diz: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal diante de ti. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi, ele reconhece o seu erro. Amados, arrependimento é reconhecer que eu estou errado, que eu preciso de mudança, que eu preciso mudar a rota da minha vida e seguir um novo rumo. Segundo, tristeza genuína pelo pecado. Não apenas sentir culpa, mas lamentar verdadeiramente por ter entristecido o coração de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai dizer, Paulo, ele nos ensina que a tristeza segundo a Deus opera o arrependimento para a salvação. Então, a tristeza genuína pelo pecado não é apenas sentir culpa, não é apenas se lamentar, mas verdadeiramente por entristecer o coração de Deus. E o terceiro é uma mudança de atitude ou de direção. O arrependimento nos leva a abandonar as velhas práticas do pecado e a buscar uma vida santa. Por isso, João Batista, ele nos exorta, e no mesmo capítulo, no versículo 8, João Batista vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando há uma mudança de atitude, há uma mudança de direção, isso produz frutos dignos de arrependimento. Quando mudamos de atitude, as pessoas vão ver na nossa vida que nós estamos produzindo frutos dignos de arrependimento. Pessoas vão olhar e vão dizer: realmente, Tiago se arrependeu, realmente Tiago mudou, realmente Tiago, houve uma transformação na vida dele, houve uma mudança de direção, de atitude. Realmente, ele se arrependeu do que ele fez. E eu quero concluir essa mensagem te dizendo:
O arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma decisão que impacta a nossa vida diariamente. É igual o perdão. O perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Assim como o arrependimento não é, eu vou sentir para eu me arrepender, não. Eu tenho que decidir me arrepender. Eu tenho que decidir um arrependimento para que a minha vida seja impactada diariamente. A mensagem de João Batista, ela continua viva e atual. O reino dos céus está próximo. Se vocês olharem, se vocês tiverem a visão, aliás, não é nem a visão espiritual, tá tão escancarado que só não enxerga quem não quer. Nós estamos aí vivendo, se não no final dos tempos, o início do fim dos tempos, aonde o que é errado estão considerando como certo e o certo estão considerando como errado. Mas a palavra de João Batista, ela continua atual. O reino dos céus está próximo. E a única forma de entrarmos nele é se verdadeiramente nos arrependermos. Porque não adianta você mudar as suas vestes, não adianta você dar o melhor dízimo, não adianta você fazer tudo dentro da igreja, mas se não há um arrependimento genuíno, se não há uma mudança de vida, se não há uma mudança de caráter, se não há uma mudança de posição, se não há uma metanoia. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-o pelo poder da sua mente, ou transformai-o. Ou em traduções antigas, não vos amoldeis, não se amoldem. Ou seja, não pegue o mundo como modelo. Amados e queridos irmãos, essa mensagem essa mensagem João Batista, ele nos chama, sabe, para abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que tem nos afastado, sabe? E eu quero encerrar com o Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados e queridos irmãos, se ouvirmos este chamado a esta decisão, a decisão ela está em nossas mãos. Cabe a mim e a você decidir o que vamos fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.